os voluntários, né? O pessoal todo da transmissão aí, com tanto amor, tanto carinho. Louvado seja o nome de Deus. Eu queria nessa noite pensar um pouquinho com os irmãos sobre algo que tem mexido muito comigo nos últimos tempos, em que a gente vê o povo vivendo grandes desafios, e em meio a tantos desafios que nós estamos vivenciando nos últimos dias, a gente às vezes acha que a gente precisa de muita coisa para que a resposta chegue, para que o milagre aconteça, para que o Senhor opere. Na verdade, irmãos, nós estamos desenvolvendo uma fé, que é uma fé que parece que exige de nós a mesma proporção para o tamanho do obstáculo ou barreira que nós estamos enfrentando. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Alguns estão paralisados, observando o que está acontecendo. E hoje pela manhã a gente estava até num debate, numa rádio, falando a quanta gente professando fé, falando que Deus é bom. Deus é ou não é bom, irmãos? Deus é lindo ou não é? O céu é um lugar maravilhoso, sim ou não? Você almeja a volta de Cristo Jesus, sim ou não? Você deseja realmente estar com o seu Senhor, sim ou não? Quantos querem agora partir e encontrar com Ele? Sair daqui agora, querem sim. Quantos querem? Né? Aí você vê que tinha um coral, agora tem gente fazendo assim, ó. Sim, pastor, sei lá. Agora fiquei em dúvida. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um momento tão difícil que pela manhã a gente discutia sobre isso, falando da morte, se a gente tem a convicção de eternidade. E por que tem tanta gente com tanto medo, tanto temor, tanta dificuldade para estar lidando com essas questões? Nós estamos, a princípio, querendo exercitar uma fé, que ela tem que ser gigantesca ou do tamanho dos obstáculos que estamos passando, mas não é isso que a palavra fala. E para tanto, não vou me alongar, vamos lá em Mateus 17, de 14 a 21, nós vamos ver que pequena fé remove grandes montanhas. Esse é o tema do sermão, pode anotar aí, e a gente vai tentar compartilhar, entrar logo nesse texto. Mateus 17, de 14 a 21, e o tema é: pequena fé remove grandes montanhas. Vamos ler a palavra de Deus? E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Traze-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Senhor, fale conosco nessa noite. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela cura, ela sara, ela promove mudanças. E é isso que nós estamos carecendo nessa noite. Faça isso para o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Primeiro tópico que eu quero destacar no sermão, que me chama a atenção, meus irmãos: se ainda não deu certo, não pare. Sabe por quê? Você está do lado do mais forte.
Esse homem, a gente vai olhar a palavra grega que foi usada para o endemoniamento do seu filho, e você vai ver que era desde a vida intrauterina. A palavra é brefos, quer dizer, desde lá do ventre que ele já vinha sofrendo esses problemas. Algumas traduções vai dizer que ele é lunático, outras endemoniado, e viu um demônio, batia nele, era na água, no fogo, ou seja, ele estava agonizante. Alguns autores vão dizer que era uma epilepsia, outros vão dizer que era demônio mesmo, que tinha uma série de problemas, mas a verdade é que esse pai aflito, olhando então para uma criança, passando por um momento tão delicado, sendo filho único, sem saber o que fazer, ele deve ter ouvido falar a respeito de que ali estavam homens capazes de, na autoridade de Deus, sarar o seu filho e remover essa grande montanha da sua vida. Mas, para a sua decepção, ele entrega seu filho na mão dos discípulos, eles oram, e o que acontece, irmãos? Nada. Nada. Se sou eu ia falar assim, me disseram que aqui o negócio era sério, estou vendo que não é não. Eu que gerei tanta expectativa no culto dessa noite, eu vim atrás de uma resposta, eu vim atrás de ouvir a voz de Deus, eu vim atrás de que o Senhor falasse comigo. E aí, de repente, a gente exercita a fé, a gente diz, dessa vez vai. E eles clamam, oram, e nada acontece. Em nada acontecendo, o Anderson levando o seu filho para ser curado, e não tem solução. O que eu faria, irmãos? Eu vou embora. Mas ele estava no pé da montanha, lá em cima estava Jesus, com mais 3, no monte. Jesus sobe para orar, e Jesus sobe para buscar a face do Senhor, e sobe Pedro, Tiago e João, e ali ocorre então uma metamorfose. Sabe o que é isso? A transfiguração vem da palavra grega que quer dizer metamorfose, é mudança que vem de dentro para fora. O corpo de Cristo é glorificado, um momento maravilhoso ali sucedendo. E os seus discípulos discutindo com quem não devia, discutindo por cargo e dormindo. Ou seja, o Senhor está preparando a igreja para que seja a resposta para esse mundo, mas os discípulos que estavam em cima e os que estavam embaixo não tinham autoridade, não conseguiam fazer nada, dispersos, vivendo uma vida religiosa, colados com Cristo, vendo a transfiguração, outros lá embaixo, na montanha, podendo exercitar autoridade em nome do Senhor e fazer coisas grandes, mas não conseguiam. Os lá de cima só queriam dormir. Aliás, irmãos, para quem não gosta de orar, está aí uma coisa para dar sono, sabe o que é? Oração. Para quem não gosta de estar na presença de Deus, vá orar. E Jesus falava, ei, o momento é oportuno, eu preciso de vocês, meu espírito está angustiado, eu preciso que vocês clamem. Virava as costas, o que eles faziam, meus irmãos? Berço esplêndido. Berço esplêndido, eu não sei quem roncava mais. Prestes a acontecer coisas tremendas. Os homens de Deus sem autoridade, um menino passando pela água, pelo fogo, Satanás fazendo a festa, e em meio a tudo isso, esse homem tinha tudo para olhar e falar assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou ter solução para o meu problema diante dessa situação? Como é que eu vou confiar que alguém aqui agora vai resolver o meu problema? E aí chega Jesus e questiona, e começa a falar com ele, então, e começa a tentar demover desse homem aquilo que poderia estar o frustrando, porque o Senhor começa a questionar e a falar, principalmente chamando a atenção dos seus discípulos.
falando geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Como é que acontece um negócio desse? Irmãos, nós estamos no momento das nossas vidas que o medo está assolando, as dificuldades estão vindo sobre nós, e a gente vem para um culto querendo ouvir a voz de Deus, querendo respostas, em busca que algo sobrenatural suceda. Às vezes há tanto tempo nós estamos clamando, genuinamente orando, com gente que poderia perfeitamente ser um grande instrumento de Deus, mas a resposta não vem, o milagre não sucede, e tem gente que está paralisando, desanimando, ficando cada vez mais prostrado. Mas aquele pai não. Aquele pai olha então para Jesus e fala: agora aqui sim eu vou depositar a minha esperança. Não deixe que suas expectativas frustradas façam você desistir. Não deixe que nos menores obstáculos você venha virar as costas e ir embora. Nós somos o povo, meu irmão, que em meio a tudo quanto possa estar sucedendo, nós cremos que no tempo oportuno o Senhor dará resposta. O Senhor falará com a sua igreja. Agora, para tanto, é preciso a gente insistir e persistir e nunca desistir. Já pensou Naamã? O general leproso, ao tomar o primeiro banho no rio e olhar para a sua pele e ver que nada sucedera, aquela garotinha, hein? Me enganou, eu vou embora. Irmãos, eu duvido, olha o que eu vou falar, Marcos Miranda, eu duvido que se sou eu ou você leproso, que a gente não desse um mergulho naquele rio, a primeira vez que a gente mergulhasse, que a gente já não ia levantar assim, ó. Alguma coisa a gente queria ver. E quando nós não vimos nada, para dar o segundo mergulho, meu irmão, e vai subindo aquela raiva, aquela menininha me enganou. Ah, se eu pego aquela garotinha, dizendo que tinha profeta, me fazendo passar esse vexame na autoridade que eu tenho. Meus irmãos, é preciso insistir e persistir com o Senhor. Nessa caminhada nossa de vitória, vocês vão passar por situações em que vocês vão estar muito convictos de que é o momento da resposta, e ela não virá. Há de suceder que vocês vão para um determinado local, e tem muita gente andando atrás disso aí, de reunião, de oração, aquele pessoal que parece que tem uma intimidade a mais com Deus, dos sapatinhos de fogo. A gente que vai sair, quando o calo aperta, vai atrás daqueles que vão dizer: porquanto te digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ah, como tem gente que gosta de uma campanha, aquelas campanhas intermináveis, em busca de uma resposta, de uma solução. Aí faz a campanha, a resposta não vem, o que a pessoa faz, irmãos? Desistir. Falaram que eram 7 dias, eu já estou aqui há 70 e não vi nada. Eu vou embora. Será que a solução está nessas coisas? É preciso que vençamos a incredulidade, mas para tanto a gente não pode paralisar em meio a alguns obstáculos, mas a solução não está nessas reuniões ditas aí que aqui o fogo desce, aqui a casa incendeia, porque basta um pouquinho de fé que o Senhor fará o milagre. Segundo ponto, tenha dúvidas, mas não seja incrédulo. Aliás, se eu tivesse que defender uma teologia, para a gente parar e pensar aqui, pastor Pedro, eu diria que quem tem fé, tem ou teve dúvidas. O que faz a gente desenvolver a fé é exatamente a dúvida. Se não tiver dúvida, não faz parte do processo de fé, de caminhada. O problema não está na dúvida, e quantos vieram aqui, estão conosco assistindo esse culto, que estão cheios de dúvidas, perguntando ao Senhor: e agora o que fazer? De que me valer? Me socorrer de quem? É a hora de avançar ou é a hora de recuar?
o momento que eu estou vivenciando? Quantas dúvidas nos carregam nessa noite, nos embalam aqui nessa noite? Mas eu digo de uma incredulidade ao ponto que essas dúvidas estão anulando realmente a nossa capacidade de crer, de esperar, de depender no Senhor. Não é possível crescer sem fé, não é possível a gente crescer sem crise, não é possível a gente exercitar uma fé genuína que não tenhamos dúvidas. Quem nunca duvidou que atire a primeira pedra? A gente lança um projeto, um desafio para a igreja, a gente vai dizer assim, a gente vai chegar lá. Eu lembro uma vez que eu e Márcia, a gente estava numa igreja pequenininha, e aí nós fizemos um grande projeto para construir um templo, né? O templo que tinha lá, a capacidade era para umas 150 pessoas, forçando. A gente queria construir um templo ali para aproximadamente 600 pessoas. E aí apresentamos o grande projeto na igreja, foi um engenheiro lá, ajudou, aí botou aquilo tudo, na época, lá anos atrás, 3D, mas deu um show aqui sim, que a igreja ficou impactada. Agora vamos aos valores. Quando falou os valores, meus irmãos, quando começamos a falar das etapas e dos valores, metade da igreja já tinha ido embora, e a metade já estava dizendo assim, eu só fiquei para votar contra. Homens de pouca fé. Alguns falam assim, pastor, você é maluco fazer um negócio desse? A nossa renda de dízimo aqui por mês é tanto, você está dizendo que a gente vai gastar 3 vezes mais, e daqui 1 ano e meio esse tempo está erguido, está igual Jesus, destrói isso aqui e tal, que em 3 dias eu reconstruo. Tu não é Jesus não, pastor, se enxerga. Mas mal sabiam eles, que quando eu for apresentar o projeto, metade do valor do projeto já tinha sido doado, de mão de obra e de material. Mas eu queria testar a fé deles mesmo. Eu não contei isso para ninguém, guardei no meu coração, né? Já estava tudo ali esquematizado, e hoje tem um templo lá muito bonito, feito ali para a glória do Senhor, e a igreja viu que à medida que eles se doavam, a coisa ia acontecendo, e que bênção foi, meus irmãos, que bênção foi. Mas é preciso a gente, às vezes, olhar e falar, será que vai dar certo? Será que é desse jeito? Será que o Senhor está nisso? Mas uma pequena quantidade de fé, é essa disposição que nos faz amadurecer, desenvolver, é isso que o Senhor leva como suficiência para agir. Por isso o texto fala, se vocês tivessem fé igual um grãozinho de mostarda, aquela sementezinha que se perde entre os dedos, vocês diriam esse monte, erga-te daqui para colar. Como é que pode um negocinho tão pequeno, tão diminuto, tão insignificante, pode remover uma coisa tão monstruosa por uma coisa muito simples? Que aconteceu com um camarada chamado Edmundo Hillary. Edmundo foi escalar o Pico Everest. E para quem não sabe, eu não gosto muito de fotos, eu gosto de redes sociais. Minha estampa no WhatsApp, vocês viram que tem uma montanha, já repararam isso? Quem viu ali? É o Pico Everest. Que a vida é uma eterna escalada. E Edmundo está lá escalando e não deu certo. E aí Edmundo foi fazer uma palestra, propositalmente, os convidados para aquela palestra botaram uma foto do Pico Everest no corredor principal que ele ia acessar, um local para fazer a palestra. E quando Edmundo Hillary olhou para aquilo ali, falou assim, Everest, você me derrotou dessa vez, mas eu ainda tenho muito tempo para treinar e te derrotar. Você não cresce mais, mas eu vou crescer. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente olha para uma pequena fé e a gente olha para as montanhas, os obstáculos que a vida tem posto a cada um de nós,
Nós precisamos entender que um pequeno grau, uma pequena semente, uma pequena porção de fé é o suficiente para remover coisas grandes, porque a montanha que está diante de você, ela não vai crescer mais não, mas você tem um Deus que você exercita a tua fé e Ele faz com que isso que parece insignificante venha se agigantar ao ponto da montanha ser removida. Dê valor às pequenas coisas. Dê valor a um quarto de oração. Dê valor a uma leitura da palavra de Deus. Dê valor, meus irmãos, quando a gente chega aqui e fala, nós vamos orar pela sua enfermidade, pela sua causa. Dê valor a um joelho que se dobra. É nesse pequeno grau, é essa semente de mostarda que o Senhor vai linkar as coisas no céu, e isso vai se agigantar ao ponto da montanha ser removida. Sabe por quê? Não é no tamanho da sua fé, é no tamanho da autoridade do Deus que servimos, e uma palavra dele remove qualquer coisa nas nossas vidas. É isso. Tem gente que está pensando que precisa fazer coisas grandes. Agora eu vou ficar 90 dias de jejum e oração. E avisa a gente para fazer o culto fúnebre também, né? Eu vou agora essa semana, eu vou subir a escadaria da Penha ali umas 10 vezes, me de joelho. Agora eu vou entrar, tem uma reunião lá de oração, e essa reunião lá, eu fiz um propósito lá, eu vou ficar tantos dias, e a gente vai fazer coisas, sabe? Agora eu vou participar de um grande congresso a nível nacional, eu vou participar de Ações com Deus, mas Ações com Deus tem 3, 4 dias, eu quero ficar logo um mês lá para ver se esse negócio vai dar certo. Irmãos, são as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Dê valor a uma vida devocional, que semente de mostarda. Dê valor a culto doméstico, que semente de mostarda. Dê valor às coisas pequenas que o Senhor tem feito na minha e na tua vida, porque é por intermédio disso que aquelas montanhas que estão diante de você serão removidas para a glória dEle. Para a glória dEle. Era isso que Jesus queria ensinar para esse homem com filho doente, um filho à beira do precipício. E Jesus faz 2 repreensões. Ele repreende os discípulos, dizendo geração incrédula e perversa. Ele também está repreendendo aquele pai. Sabe por quê? A gente vai lá no livro de Marcos, vendo a mesma passagem, né, em relação a esse texto, e aí esse pai fala: muitas vezes o demônio tem lançado meu filho no fogo e na água para matá-lo. E disse esse pai: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que esse pai fala: se podes fazer alguma coisa. Sabe o que é isso, pastor João? Incredulidade. Ele estava diante daquele que tinha toda a autoridade no céu e na terra, e ainda diz assim: vai que tu consiga. Era isso que ele estava falando. De repente, tu até me ajuda, tu até pode fazer alguma coisa. Aí Jesus fala assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava repreendendo esse homem. E ele fala: bastava uma sementinha para você alcançar, era algo pequeno. E aí, esse pai fala: creio, apresentou a semente de mostarda, apresentou aquilo tão pequeno, e ele fala assim: ajuda-me a vencer na minha incredulidade. Marcos 9, 24.
Na verdade, os discípulos de Jesus precisavam aprender, precisavam passar para níveis diferentes, sair da posição que estavam, e nós estamos, às vezes, admirando o poder de Satanás. A opressão está grande, a dificuldade está grande, o negócio está feio, o inimigo está roubando, matando e destruindo, mas a gente não tem a capacidade de apresentar nas pequenas coisas a nossa fé. Quanta gente que não se ama, quanta gente que não se valoriza, quanta gente que se acha o último biscoito do pacote, quanta gente que acha que não vai chegar lá, que não vai dar certo. Sabe por quê? Não está tendo o grãozinho de mostarda. Tem humildade. Os discípulos se aproximam de Jesus no particular e eles pedem para que Jesus os ensine. Sabe por quê? Numa cultura onde a honra era sempre valorizada, admitir erros para aqueles homens era muito difícil, muito difícil. Valia era a honra, o cara que acerta, mas tenha humildade, irmãos, da gente admitir e aprender com o mestre. Tenha humildade e aprenda que o Senhor quer te socorrer, o Senhor quer te amadurecer. Os discípulos não sabiam o que fazer, e Jesus agora ensina a eles. Uma atitude de humildade deles muda tudo que está ao redor, porque é certo que a gente vai errar, mas a gente precisa ter essa humildade para a gente falar assim: Senhor, eu vou agora me prostrar aqui, estar de joelho, clamando ao Senhor. Eu quero dar valor, Deus, esse momento contigo. Eu quero dar valor, Deus, à tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, que cura, que sara. É muita gente lendo Bíblia, tem gente lendo 5, 7, 10 capítulos por dia, conhece nome, livro de tudo, mas não aplica nada em sua vida, é ouvinte esquecido, não melhora nada. Sabe por quê, irmão? Não tem a semente, tem o conhecimento. É surreal. No menor obstáculo para, os discípulos começam a ver sua falta de autoridade, os dramas que estava vivendo. Esse homem vê a sua incredulidade, pede a Cristo para ajudá-lo. Será que não é o momento da gente parar e falar: Senhor, me ajuda na minha incredulidade? Me ajuda, Deus, na minha pouca fé. Deus, eu já bati em tanta porta, não abriu nada. Eu gerei tanta expectativa, nada sucedeu. Me ajuda, Senhor. E quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: por que é que pequenas sementes removem grandes montanhas? Porque uma fé pequena, depositada e focada num Deus Todo-Poderoso, é capaz de coisas extraordinárias. Irmãos, eu tenho que contar um testemunho rápido aqui para os irmãos. E a gente está vendo imóveis, coisas aí, a situação não está bem definido, não. A gente está avaliando, orando. Eu contactei com um amigo e falei: meu irmão, estou precisando de você. Estou precisando de você para emprestar um dinheiro. Ele estava viajando, eu não liguei mais para ele não. Ele falou: cara, eu estou viajando ainda, tu não vai precisar do dinheiro não? Eu falei: não, depois de tu chegar eu converso contigo. Aí esses dias um homem me ligou e falou assim: meu irmão, dá uma olhada no negócio assim, assim, assim. Tá bom. Fui lá. Quando eu cheguei em casa à noite e falei assim: Márcio Meline, senta aqui. Vocês não vão acreditar. Daqui a alguns dias, elas estão tudo rindo aqui, tudo feliz da vida, irmão. Os olhos brilhando aqui. O Senhor me fez chegar uma grande quantia, que eu não imaginei. A Márcia sabe, eu não tinha nem noção daquilo, não estava nem esperando aquilo. Aí eu entendo, às vezes, por que Deus ainda não te deu imóvel. Deus vai preparando teu coração. Deus vai abrindo porta que você nem espera. Deus vai fazendo umas coisas. Aí eu fiquei assim: ô Senhor da glória, que bênção esse negócio.
E eu louvo ao Senhor, sabe, porque a minha fé não precisa ser proporcional ao tamanho do monte, mas a minha fé precisa estar focada no Deus que criou o monte, criou o céu, criou a terra, criou tudo que aqui existe, que tem toda a autoridade, tem todo o poder. A minha fé não precisa ser do tamanho da muralha, mas ela precisa estar focada no dono da muralha, o que está por trás da muralha que eu não enxergo, ele sabe de tudo. Não despreze os momentos de oração, não despreze palavra, não despreze encontros com Deus, não despreze pequenas ofertas diante dos homens, porque para Deus tem um grande valor. Não despreze vida, que você para o teu trabalho e fala, agora é joelho, 5 minutos, mas eu vou clamar ao Senhor. Não despreze. Continue acreditando no poder da oração, continue acreditando na intimidade com Deus, continue acreditando que essa semente diante do Senhor vai fazer a diferença, o impacto que você tanto necessita. Hoje, as pessoas estão em busca de grandes moveres, de grandes encontros, de grandes congressos, de grandes orações, cheias de fervor, cheias de autoridade, mas estão desfocadas na hora que precisam exercitar a fé. A montanha que está ao teu redor, ela chegou no limite. Você está crescendo. Você está amadurecendo. E é isso que o Senhor quer fazer. Porque qual é a barreira que está diante de você? Jesus entrava em cidades cheias de barreiras. E o texto fala que Jesus deixou de operar muitos milagres. Sabe por quê? Por conta da incredulidade deles. Quando não der certo, irmão, peça ao Senhor para te ensinar. Deus, por que não deu certo? Por que a porta não abriu? Onde foi que eu errei? Não é o acúmulo de bens, de valores, não é conhecimento que vai te fazer vencer grandes obstáculos, mas uma pequena fé no Senhor. Quando o teu exército está sendo reduzido, não se apavore não. Gideão passou por isso, 32.000, 20.300, e Deus falou, com esses 300 aí, é que eu vou te dar a vitória. Não é o número não, não é o tamanho não, mas é você falar assim, Senhor, eu quero pegar esse negócio aqui pequenininho, mas eu estou crendo, sabe, que o Senhor vai fazer grande. A fé é a percepção das coisas pequenas. Fé é percepção das coisas minúsculas. Fé é a capacidade de interpretar aquilo que está ao teu redor como um azeite da viúva e a multiplicação. Fé é olhar para o pequeno e falar, eu creio que Deus vai fazer grande. Isso é fé. Fé não é ficar olhando para o grande, não. É olhar para o diminuto, aquilo que não tem valor diante dos homens, você falar, Deus vai fazer grande. Deus vai fazer grande, Deus vai fazer prosperar. Fé é saber que Deus prova, mas nos mantém em todas as circunstâncias. Fé é o momento que Deus exige de nós fidelidade, mas sobretudo a crença de que Ele se manifestará. Fé é saber que Deus está extraindo o melhor de nós e que Ele há de nos confiar coisas maiores e melhores. Eu quero orar com você. E a nossa oração nessa noite, pela sua vida, é falar como João Calvino falou. Nossa incredulidade é a única coisa que impede de Deus nos satisfazer larga e abundantemente em todas as coisas da nossa vida. Você precisa hoje estar revestido dessa palavra.
Chega de paralisia, chega de discussão sem ação, como estavam os discípulos. Chega de estar envolvido na obra de Deus, mas sem autoridade. Há muito conhecimento e pouca prática. Há muito discurso, muita ideia, mas poucas ações que libertam, que removem e que transformam de fato. Sabe por quê? A igreja hoje está superestimando o inimigo ou subestimando o inimigo. E nós estamos muito pouco, apresentando nossas causas diante do Senhor e falando: Deus, é muito pequeno, parece que não tem nem valor, mas eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor vai fazer a diferença, que o Senhor dará a palavra final. Porque a minha fé não precisa ser proporcional ao meu obstáculo, mas a minha fé precisa estar diante daquele que vai fazer o milagre. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Eu quero rapidamente perguntar a todos vocês que estão aqui, estão conosco na internet. Eu quero ser muito objetivo. Quantos nessa noite estão falando: Senhor, me ajuda na minha pequena fé? Eu já tinha desistido, Deus, dessa causa. Eu estou cansado de bater em porta e não ter resposta. Eu estou cansado de gerar expectativas e nada acontece. Eu já desanimei até de aprender, de amadurecer. Mas nessa noite, mediante essa palavra, Deus, eu estou falando para o Senhor que eu quero que a minha pequena fé o Senhor receba, o Senhor exercite e o Senhor possa remover grandes obstáculos que eu preciso na minha vida nessa noite. Quantos querem falar: pastor, eu sou esse, eu sou essa? Já tem gente levantando a mão lá atrás. Há mais alguém que está falando: eu sou eu, acho em mim, Deus. Tem gente aqui na frente. Você que está no chat, escreve assim: sou eu, lá atrás, estou vendo aí você. Deus te abençoe. Há mais alguém dizendo assim: me enxerga aqui na frente. Ali, muita gente, glória a Deus. Escreve no